preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Eles vão apresentar uma peça de teatro agora. Ela intitula-se As Quatro Atitudes. Ela vai falar um pouquinho do que o pastor tem falado sobre igreja, sobre os núcleos de igreja, de como nós nos portamos, né, mediante o evangelho. Amém? Se alguém aqui quer ter sua vida transformada e quer aceitar a Jesus para que Ele possa fazer morada em sua vida, dê um sinal com sua mão.
Senhor meu Deus, quero que a partir de agora o Senhor tome os meus caminhos e que tudo que eu fizer seja para o crescimento do teu reino. Quem disse para vocês que eu não tenho direção? É claro que eu tenho uma direção. Eu aceitei Jesus e agora eu vou... Lembre-se da aula de batismo no domingo. Eu vou me batizar. É claro que eu tenho uma direção, sim. Ai, a gente podia ir naquele salão, ele é muito legal. Mano, que salão? Vamos lá na aula de batismo, você vai ver como é legal. Ah, não. Vamos logo, vai. Vem pra cá, a gente não tem direção, você também não. Vem. Direção? Ah, sei lá o que eu vou fazer agora. Ah, não vamos não. Ah, vamos sim, vai. Lembre-se da aula de batismo no domingo. Ah, que batismo o quê? Aquela tia lá fala muito. Não aguento não. Ai, a gente precisa pensar, eu não aguento mais. Ai, a gente precisa pensar, a gente precisa pensar. Ah, eu até sei o que quero. Sei até que tem um negócio de batismo aí. E eu vou, hein? Ouvi falar que tem umas meninas da hora na hora de batismo. Meninas, estou chegando! Com o batismo vem uma mudança de vida com Deus. O primeiro passo é aceitar a Jesus. Cara, mudança? Pra quê? Eu posso ir na aula de batismo. Olha só, ouve. Eu posso me batizar e continuar fazendo tudo o que eu sempre fiz. Tudo que eu faço é decisão minha. Eu faço o que eu quiser. Eu posso ir nessa aula agora. Na próxima eu não venha. Esse domingo talvez eu venha. No próximo também, talvez não. Ah, cara, olha só, escuta o seguinte. Tudo que eu faço é decisão minha. Eu faço o que eu quiser. Analise o homem, pois a si mesmo. Glória a Deus. Paz seja convosco, irmãos. Eu vou pedir para os irmãos me apoiarem aqui. Eu vou precisar do púlpito. Hoje nós teremos um batismo interessante, que se batizarão só adolescentes hoje. E não sei para os irmãos, talvez a irmã Lindalva, o Dimas, que trabalham mais perto com eles, o irmão Márcio também trabalha na equipe, né? Ocorre uma série de pensamentos a respeito da igreja de Deus. Mas uma coisa Deus me tem feito sentir nesses dias, inclusive compartilhar com os irmãos. Irmãos, a resposta que os adolescentes têm dado ao Evangelho, ela tem um significado de futuro muito grande para a igreja. Eu tinha a idade de algum desses meninos quando eu me converti. Então, o batismo desses meninos, eu vou repetir,
tem um significado de futuro muito importante para a igreja. Mas também ela tem um significado de presente, de tremenda responsabilidade para dois tipos de adultos. Aquele adulto que faz parte da obra de Deus e está apenas vendo o tempo passar, e aquele adulto que tem uma consciência de Deus, que esses meninos precisam de paz de destino. Essa frase, essa fala, paz de destino, ela é muito usada na linha de ministério apostólicos. Porque entenda uma coisa, irmãos, esta geração é ela que determina como será a outra geração. Mas espera aí, não são esses meninos e meninas que determinam. Somos nós que passamos para eles valores, princípios e legado. Você já deve ter ouvido essa frase aqui. Você só pode dar algo para alguém daquilo que você tiver. Se você não tiver nada, então você não vai poder contribuir com a sua geração. Que nós, irmãos, adultos, que nos julgamos maduros, que nós tenhamos da parte de Deus algo para imprimir na vida desses adolescentes. E amanhã, quando eles ficarem homens e mulheres maduros, de alguma maneira, eles levem a tua marca em Deus. Ele tem algo de você em Deus. E alguém possa dizer assim, puxa, você me lembra muito fulano. E eles poderem dizer, ah, sim, ele é meu pai na fé. Ah, ela é minha mãe na fé. Olha, você adora a Deus num estado de graça, de entrega muito grande. É, sim, foi a irmã fulana que me instruiu como andar na presença do Senhor e adorá-lo. Puxa, você é conhecedor da palavra, né? Ah, sou. Fulano foi meu mestre. Será que quando, no futuro, esses adolescentes, não só esses que estão batizando, os outros que estão batizados na igreja, se constituindo homens e mulheres, será que eles terão algo da sua marca? O que você imprimiu neles? Aliás, o que você tem impresso na vida dos seus próprios filhos? Qual é a marca que o teu filho tem de Cristo, tem de Deus, a partir da tua vida? Como é que o caráter de Deus está sendo impresso na vida do teu filho? De que maneira? Você tem pedido emprestado para o outro irmão? Ô irmão, eu precisava imprimir algo de Deus na vida do meu filho, eu não tenho. Você pode imprimir para mim? Não, eu tenho o selo de Deus. E eu posso imprimir na vida dos meus filhos o que Deus tem para a vida deles. Eu tenho o selo de Deus. E eu, como ministro de Deus, eu posso ministrar sobre a vida dos meus irmãos, para a vida dos pequeninos, e deixar uma impressão de Deus na vida deles. Paulo, em seu ministério, ele falou assim: ninguém me perturbe, ninguém me importune, porque eu trago em mim as marcas do Senhor Jesus Cristo.
Amém, amados? Vamos seguir, porque o tempo urge, mas eu queria compartilhar uma breve palavra com os irmãos. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia. No Evangelho de 2 Coríntios, capítulo 2. Digo, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu serei breve. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Feche os teus olhos. E ore para que o Senhor Jesus fale ao teu coração nesses breves minutos que nós vamos dissertar aqui a palavra do Senhor. Espírito Santo, obrigado por essa noite especial. Na vida da igreja, na vida de muitos irmãos e famílias, Pai. Que nesta noite selam, confirmam a fé que já lhes foi impressa no coração deles. E que essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração possa confirmar na vida dos teus filhos. E fortalecer a vida de toda a igreja. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, crendo, Senhor, que nenhuma vida nessa noite sairá vazia desse lugar, sem que tenha recebido uma palavra que possa transformar e mudar a sua maneira de viver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos visto aí na sociedade, engraçado que um dia desse eu estava no trânsito e passou um senhor no trânsito, colocou o seu carro do meu lado, à minha direita. Ele e a esposa, ou ele e uma mulher, uma companheira. E ele estava ouvindo essas músicas que chama de pancadão, né? Que fica tu. A letra horrível. E uma letra que jogava a mulher na lona. Aliás, essas músicas, elas são campeãs de levarem as mulheres a não valerem nada. E engraçado, irmão, que eu olhava para ele e olhava para ela. Vamos dizer que ela estava sendo elogiada pelo marido, pelo companheiro, quem quer que fosse, naquela canção. E quando nós vemos isso, nós pensamos nos jovens, nos adolescentes, né? Mas, por um outro lado, eu tenho descoberto que à medida que as pessoas vão amadurecendo, vão ficando adultas, o coração delas se torna menos flexíveis a Deus que dos próprios jovens e os adolescentes.
as crianças. As crianças e os jovens estão mais propensos a abrirem os seus corações para Deus do que os adultos. Os pais protelam e mandam seus filhos para a igreja. E os pais aconselham que não saiam, pois está uma bênção. Porque assim meu filho não está nas drogas. Porque assim meu filho não vai acontecer isso. Porque assim meu filho não vai acontecer aquilo. A igreja virando uma prestadora de serviço para a família. Jesus Cristo tem sido apresentado. Eu acho que se hoje fosse fazer uma caricatura de muitas formas que Jesus tem sido apresentado, talvez hoje para muitos ministérios caberia um Jesus business, né? Um Jesus com uma mala, uma pasta, um terno de empresário, talvez um escritório, um carro de última geração. Porque é esse o Jesus que a sociedade quer receber. É com esse Jesus que a sociedade quer se encontrar. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó. Eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada eu propus no meu coração. Eu nada propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Irmãos, pregar Cristo crucificado não é nada atraente. Porque a proposta do Cristo crucificado é atrair os homens para Ele, para viverem da forma que Ele esteve. Paulo certa vez disse assim, não, essa palavra é do Senhor Jesus, que quando Ele fosse levantado, Ele atrairia os homens assim. Pregar o evangelho da cruz é convidar os homens para ir para a cruz. Essa canção que nós acabamos de cantar agora, eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Se eu pudesse, eu mudaria a letra dessa música. Eu falaria assim, ó. Eu nunca pagarei o preço. Porque saber, nós sabemos. O preço foi a morte de Cristo, a entrega de Cristo na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua. O preço nós não sabemos, mas nós não sabemos como pagar. E a proposta de Deus, com a pregação do evangelho da cruz, é levar os homens para a cruz. Então eu vou pregar um outro evangelho, eu vou pregar um Cristo business, um Cristo empresário, um Cristo de negócios, porque eu falo que Jesus vai dar, que Jesus vai fazer isso, e você vai ter isso, vai ter aquilo, você dá uma oferta. Aí, essa palavra, ela é mais atraente, ela tem mais resposta de mercado, porque a sociedade está em busca disso. Mas quando nós pregamos o Cristo crucificado, nós mexemos exatamente naquilo que está no centro do coração de Deus, que é levar os homens para a cruz de Cristo. Paulo falou assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo essa vida na fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, o evangelho genuíno é o evangelho da cruz. É o evangelho que convida o homem para abandonar o pecado.
É o evangelho que convida o homem para sair das garras do inimigo, de Satanás, para sair do inferno e vir para a luz, vir para Deus, vir para Jesus. E Paulo está falando exatamente isso. Eu não usei de palavras humanas, mas eu falei o evangelho da cruz. Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Por que Paulo estava falando isso? Porque ele pregava aos sábios gregos coríntios. Esse povo sabia tudo. Eles tinham uma resposta filosófica para tudo. Então Paulo, quando foi pregar no meio deles, falou: gente, imprimir o evangelho no meio desse povo não vai ser fácil. Mas eu vou pregar a palavra que Deus propôs que eu pregasse. E no versículo 4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Em que a sua fé está apoiada? Você crê que Jesus Cristo é poderoso para transformar a tua vida? Te libertar completamente do mundo, do pecado, do inferno e te trazer para Deus? Você crê que o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? É esse Evangelho que Jesus quer que nós alcancemos. E é esse Evangelho que precisa ser impresso no coração desses adolescentes. E é esse evangelho, igreja, que precisa ser pregado para o mundo. E Deus tem um propósito na vida de cada um que chegou a Jesus, para que de alguma forma pregue esse evangelho. Quando eu estava estudando essa palavra, eu comecei a refletir sobre quando Jesus começou a mandar os discípulos. E presta atenção, você lembra que Jesus mandou eles irem de 2 em 2? Quantos lembram que Jesus mandou eles irem de 2 em 2? E você observou que Paulo pregava com Silas? E quando ele não estava com Silas, ele estava com Marcos, João Marcos. E quando ele não estava com João Marcos, ele estava com Barnabé. Você observou no capítulo 15 de Atos, no concílio, no primeiro concílio da igreja, quando os irmãos decidiram um concílio, pelo menos 2 irmãos foram enviados para levar uma resposta para a igreja da Antioquia. Já observou? Irmãos, por quê? Porque no contexto daquela igreja, da igreja contemporânea, na ideia do judeu, e Jesus passou seu ministério relutando isso. Você já observou que a Bíblia diz assim, que você é um testemunha de Jesus? Você sabe qual é o significado da palavra testemunho? Por exemplo, você como crente, esses meninos batizando, e você que se julga adulto formado em Deus, você sabe qual é o seu verdadeiro papel? Você dá um testemunho de Deus. E biblicamente falando, um testemunho não é válido sozinho. Tem que ter uma outra pessoa para confirmar que aquilo é verdadeiro. Por isso, de 2 em 2. Porque o testemunho de uma pessoa só não é válido. Chegaram para Jesus e falaram: Jesus, não adianta você dizer que você é filho de Deus. Você está dando testemunho de si mesmo. E o testemunho de uma pessoa só não é válida. Jesus falou: engano os seus. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai testifica que eu vim dele por causa dos milagres que ele tem operado através da minha vida. Foi assim que Jesus desqualificou os judeus. Os judeus eles falavam assim: não vale, você deu testemunho de si só. Aí Jesus falou: então vem cá, eu vou mostrar que Deus está presente nessa situação. O mudo, fala aí. Aí Jesus
É claro que eu estou ironizando o termo, né? Jesus falava, estou sozinho? Jesus falava, cego, veja. Aí o cego via. Aí então Jesus falava assim, eu e o Pai estamos juntos. Observa quando Jesus chegava para curar, em alguma situação, Jesus chegava para curar um enfermo, ele poderia falar assim, enfermo, ser curado. Ele falava assim, Pai, eu sei que tudo o Senhor me ouve. Na verdade, sabe o que ele estava buscando? Um testemunho, para dizer que ele veio de Deus. Quando Jesus disse assim, ó, e recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. É você e o Espírito Santo sendo testemunha de Deus. Aí você fala assim, eu posso falar de Jesus para uma pessoa, porque o Espírito Santo habita em mim, e ele tem transformado a minha vida. E eu e o Espírito Santo viemos falar de Jesus para você. E eu e o Espírito Santo vamos ministrar sobre a sua vida e você vai ser curado. E eu e o Espírito Santo, vocês estão entendendo? Nós só podemos ser testemunha de Deus, às vezes sozinhos, se o Espírito Santo de Deus estiver em nós, confirmando. E qual é a primeira confirmação? Se você tiver curiosidade, se você tiver uma Bíblia eletrônica que te ajuda, ou uma boa concordância bíblica, procura ver todas as vezes que aparecer na Bíblia, são centenas, só no Novo Testamento, são centenas. Todas as vezes que aparecer na Bíblia, a palavra testemunho, testemunhar, você vai observar no contexto, na frase bíblica, no versículo bíblico, que ali está havendo necessidade de confirmar uma verdade. Você só confirma uma verdade por meio do testemunho. Vocês se lembram que quando Judas traiu Jesus, se enforcou, se desfez do grupo, o grupo se viu na necessidade de colocar um novo apóstolo para reconstruir os 12, ou reconstituir o grupo de 12. Vocês se lembram da oração e da proposta deles em oração? Falou assim, ó, que seja eleito alguém que dentre nós viu, andou com Jesus desde o seu nascimento e foi testemunha conosco da sua morte e ressurreição. Sabe que na verdade os apóstolos estavam querendo? Por que 12? Porque 11 não dá para fazer dois, não dá para fazer dois. Então tinha que repor o 12º. E tinha que ser uma pessoa que tivesse força para dar o testemunho da ressurreição de Cristo. Hoje vocês não fazem ideia que era isso. Mas imagina você sair com a cara lambida, desculpe o termo, você sair na cara dura, na cara lambida, no meio dos judeus e no meio dos gregos e falar assim, sabe aquele homem que andou pregando o evangelho aí, curando os enfermos? Ele morreu e ressuscitou. Ele disse assim, ah tá. Ah, sei. Aqueles que vocês roubaram o corpo dele, aquele que vocês esconderam o corpo dele, ele disse, não, ele morreu e ressuscitou. Eu estava lá. Não estava, Pedro? Estava. Não estava, João? Estava, eu vi. Não, o testemunho de vocês é fraco. Então, levanta e anda, em nome de Jesus, você vai ver se meu testemunho é fraco. Obrigado. Isso é testemunho de Cristo. Ser-me-eis testemunha. A igreja tem um débito com Deus de declarar o poder de Deus no seio da igreja. Então a igreja precisa ser transformada pela palavra do evangelho e não deixar se persuadir por um evangelho barato, um evangelho mentiroso, um evangelho que apresenta um Deus que não é isso que ele quer trazer para nós. E embora ele seja dono do ouro e da prata, ele não é um Deus business. Ele não é um Deus business. Não é um Deus empresarial. Embora ele abençoe os empresários, ele cuida da nossa vida financeira. O Cláudio Murilo falou sobre isso domingo passado e o Miro lembrou aqui agora. Mas o que Deus quer, meninos,
é que nós sejamos verdadeiros testemunhas dele. E você só pode ser testemunha de Deus se você experimentar andar na presença dele. Senão você não tem nada para falar dele. E não tem como você confirmar se é verdade. Agora, se você andar na presença de Deus e você precisar confirmar que é verdade, o Espírito Santo vem, sela, testifica, usa a tua vida e as pessoas vão falar, verdadeiramente Deus existe e Deus está na vida desse menino, dessa menina, desse homem, dessa mulher, porque a presença de Deus testifica isso na vida dele. Isso é ser testemunha de Deus. A palavra de uma pessoa só é validada por meio de uma outra representação de uma segunda pessoa. Isso é um princípio bíblico. Uma vez no livro de Hebreus dizia assim, e Deus, se alguém achar referência, eu quero até citar para você. E Deus tinha um problemão na mão. Ele não tinha por quem jurar. Ele jurou por si mesmo. Deus falou, puxa, agora eu preciso dizer uma verdade. E como é que eu faço para a minha verdade ser validada? Vocês entendem por que Deus trabalha na triunidade? Porque Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque Deus trabalha com testemunhos. Você sabe por que a palavra de Deus veio para testificar a salvação? Porque a palavra de Deus é testemunha de Deus na tua vida. Aí uma certa vez, Jesus falou assim para os judeus, capítulo 5, versículo 39 de João. Jesus falou assim, vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam que nela tem a vida eterna. Por isso que vocês examinam as escrituras. Vocês examinam as escrituras porque vocês julgam que nela tem a vida eterna. E são elas mesmas que de mim testificam, dão testemunho. A própria palavra de Deus dá testemunho de Jesus. Os apóstolos de Cristo deram testemunho. Os profetas do Antigo Testamento deram testemunho de Cristo, deram testemunho da promessa e não gozaram da promessa. Eles deram testemunho. E Deus foi fiel. Deus foi fiel com eles. A nossa vida cristã tem que ser uma vida de testemunho. E nós só podemos dar testemunho se alguém testificar o meu testemunho. Se alguém, como é que a gente fala? Validar, assinalar. Assina o meu testemunho. Pastor, aquele rapaz é um rapaz de Deus? É. Tem o meu aval. Ele tem andado assim, assim, assim na presença de Deus. E nós temos visto a obra de Deus na vida dele. Pastor, aquele rapaz é um rapaz de Deus? Não conheço. Mas se o Espírito Santo estiver nele, vai dar para avaliar. Porque aí serão dois. O Espírito Santo vai poder testificar, ou testemunhar, ou confirmar. Então, entenda uma coisa, irmãos. Quando nós estamos dando mau testemunho, na verdade nós estamos dizendo assim, o Espírito Santo não habita em mim, e isso que eu faço pela carne mesmo, porque eu ando longe de Deus. Porque se o Espírito Santo estiver em mim, o meu testemunho será segundo Deus. Porque as minhas obras serão segundo Deus. Deixa eu repetir aqui. Vai, Jesus. Prova que você é de Deus. Jesus fala, mas está aprovado. Então, uma certa vez, capítulo 6 de João, Jesus falou assim, olha, eu vou para um lugar que onde eu vou vocês não podem ir agora. Aí Filipe perguntou para Jesus assim, Jesus, e como nós saberemos o caminho? Aí Jesus falou assim, mas Filipe, há quanto tempo
eu tenho estado convosco, e vós não me tendes conhecido? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como, pergunta você, mostra-me o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Crede nisso. Crede ao menos nas obras que eu faço. Em outras palavras, Jesus estava desafiando os judeus e falando: olha, irmãos, um homem não pode fazer a obra que Deus tem feito através da minha vida, se Deus não for com ele. Irmãos, para nós sermos verdadeiro testemunha de Deus, o Espírito Santo tem que estar testificando isso através das nossas vidas. Para nós sermos verdadeiros testemunhos de Deus, a palavra de Deus em nós tem que estar testificando isso na nossa vida. Para nós sermos testemunhas de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus tem que estar testemunhando isso na nossa vida. Senão é tudo religião, conversa fiada e crendice. Porque vida com Deus é dada pelo testemunho do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. E aí, como é que você prega o evangelho? Eu prego de 2 em 2. Às vezes eu vou sozinho, só vai eu e o Espírito Santo. E ele testifica comigo. Amém? Quantos estão entendendo? Não é que uma coisa invalida a outra, tá? Mas é que o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo testificou na vida de Jesus, ele pode testificar na sua vida. O Espírito Santo confirmou na vida de Jesus, ele pode confirmar na tua vida. Agora, que tal você ter uma confirmação do Espírito Santo na tua vida e ter o respaldo dos homens? Na eleição dos apóstolos, dos diáconos, sabe qual é a fala do apóstolo Paulo? Que ele seja um homem sóbrio, marido de uma só mulher, não espancador, não ganancioso, apto para ensinar e que tenha o testemunho daqueles que são de fora. Alguém tem que validar. Tem gente que quer ser cristão autônomo. Eu falei aqui, um dia desse, em outro contexto. Tem gente que quer ser cristão autônomo. Não existe isso para Deus. Não existe isso para Deus. O Espírito Santo primeiro precisa testificar na sua vida. E você tem que ganhar o testemunho dos irmãos. Você tem que ganhar a aprovação dos irmãos. O apóstolo Paulo teve um chamado significativo diante de Deus. Ele poderia sair sozinho. Sabe o que ele fez? Ele foi para Jerusalém. Recebeu o respaldo e o reconhecimento dos apóstolos. Pedro, Tiago, André, João. Quando Paulo voltou para pregar, o pessoal falou: gente, sai desse cara. Esse cara é o que mandava matar os crentes. Aí vinha a carta, o endosso de Pedro. Fica calmo, irmãos. Nós já vemos o testemunho do Espírito Santo na vida dele. Esse rapaz é de Deus. Quantos estão entendendo? O testemunho de Deus na sua vida. Aí outros chegaram para Pedro e falaram: Pedro, você sabia que lá na Antioquia tem um monte daquele povo que era tudo prostituto, idólatra, ladrão, falando em línguas? Agora são crentes, Pedro. Vai deixar mole? Você vai deixar assim? Pedro falou: irmão, o que nós vamos fazer? Se o Espírito Santo está testificando com eles, se o Espírito Santo está confirmando neles, se o Espírito Santo está sendo testemunha deles, então deixa o Espírito Santo fazer a obra neles. Esse foi o entendimento de Pedro e dos apóstolos. Você imagina o quanto era caro para Pedro entender isso. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de testemunhos. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de testemunho. Nós temos um débito com os perdidos. Nós temos um débito com a... Como é que é? No nosso círculo, nós temos um débito com a multidão.
nós testemunharmos Jesus. Mas não vale conversa fiada, porque conversa fiada não vai trazê-los a Cristo. Mas se eles virem o Espírito de Deus em nós, virem que Deus fez uma obra em nossa vida, virem o poder de Deus nas nossas vidas, eles mesmos clamarão a Deus e dobrarão o joelho e falarão: Senhor, eu vou com esse povo, porque eu vejo a obra de Deus, eu vejo a tua obra neles. Senhor, eu vou com meu filho, porque o Senhor curou meu filho, o Senhor transformou a vida do meu filho. Senhor, eu vou naquela igreja, eu vou naquela obra, eu vou, por quê? Porque viram o testemunho de Deus em você. Agora, se você for um frequentador da igreja, e aqui você é crente, chega em casa, você dá um mau testemunho, você fala palavrões, você ouve música mundana, você desobedece seus pais, você não anda nos caminhos do Senhor, como é que eles vão acreditar que o Espírito de Deus entrou na sua vida? E ser-me-eis testemunhas. De 2 em 2. Repita comigo. De 2 em 2. De 2 em 2. Vai de 2 em 2. E vai testificando. Se alguém duvidar, o outro respalda. Se alguém duvidar, o outro endossa. Ressuscitou mesmo. Você observou no caminho de Emaús, quando Jesus voltou? Quantos tinham? Mas você viu mesmo esse cara? Vi. Não foi, irmão? Foi. Isso é testificar. Isso é consolidar. Você achou o versículo? Hebreus 6,13, como é que está escrito? Não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro por quem jurasse, jurou por si mesmo. Ele estava falando da promessa da nossa salvação. Ele estava querendo dizer que a promessa de que Deus faria uma obra na sua vida estava ancorada pela própria testemunha da sua palavra. Deus não tem outro Deus igual a Ele. Como Ele, para chegar assim e falar assim: olha, eu vou fazer uma obra na vida do Vitor, amém? Amém, outro Deus? Deus não faria isso. Deus fala assim: o eu sou vai fazer e está feito. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, Elohim, é toda vez que Deus se manifestou em testemunho de si mesmo. Elohim é um termo do nome de Deus que fala de um Deus plural. Um Deus plural, Elohim. Se você conseguir alguma coisa que você possa estudar a Bíblia e ver as vezes que Deus se manifesta com esse nome, você vai ver que Deus ali estava se revelando, se justificando de si mesmo. Elohim. Lá no texto bíblico onde Deus está, façamos, Ele se apresenta como Elohim. Diga assim, 2. De 2 em 2. Eu e o Espírito Santo. De 2 em 2. Eu e o Espírito Santo. A Bíblia fala 2 ou 3 testemunhas, então você pode chamar o irmão. Fala: irmão, eu estou com o Espírito Santo, quer vir comigo para a gente falar de Jesus? Mas como vai ser isso? Fica tranquilo. Se você anda em Deus, o Espírito Santo vai testificar em nossa vida a obra que Ele está fazendo em nós. Irmãos, chegou a hora, e o momento é agora, da igreja viver debaixo do evangelho verdadeiro. Verdadeiro. Custe o que custar. A todo preço. Porque nós nunca vamos superar o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. Então, qualquer coisa que nós fizermos, nós vamos ficar devendo. Pedro disse uma vez assim: já é bastante. Em outras palavras, quer dizer, chega o tempo que você gastou com bobagem lá fora, quando você vivia longe de Deus. Chega! Agora viva para Ele.
Deixa Ele ser o teu Senhor. Onde você for, irmão, eu não sei quais os lugares que você frequenta, mas leva o Espírito Santo contigo. Se você gosta de balada, leva o Espírito Santo na balada. E vê se dá para você dar um testemunho de Deus lá. Não sei qual lugar que você gosta de frequentar. Mas leva o Espírito Santo e fala, vou eu e ele, para sermos testemunhas de Deus. Mas também, se desculpa, eu vou ter que usar um adjetivo não muito apropriado aqui. Se você convidar o Espírito Santo e você dar um falso testemunho dele, a Bíblia tem um anátema, uma maldição. Desculpe o adjetivo, você está lascado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó. Se no tempo de Moisés, por 2 ou 3 testemunhas, uma pessoa se tornava passível de morte, Hebreus também, o que vocês pensam ser merecedor? Aquele que agravar o Espírito da graça e pisar o sangue da aliança pelo qual ele foi libertado. Quase ninguém percebe esse versículo na Bíblia. São poucos os crentes que eu vejo comentar sobre esse versículo. Mas lá em Hebreus está escrito isso. Se em Moisés 2 ou 3 testemunhas já era o suficiente para te apedrejar por você andar fora da linha, o que você acha que merece um crente que ultrajar o Espírito da graça e pisar no sangue? Aí o texto não dá a resposta. Ele fala assim: o que resta sobre esse é uma ardente expectação de terrível juízo de Deus. Talvez esse seja o mais ui dos versículos do Novo Testamento. E tem gente ainda que acha que dá para levar o cristianismo numa boa. Numa boa, no aspecto, porque o cristianismo é bênção. Mas eu falo assim, numa boa, sem ter que prestar conta diante de Deus. O que você acha que é merecedor? O que ultrajar o Espírito da graça e pisar o sangue da aliança. Vamos encerrar na presença de Deus. Diga assim, de 2 em 2. Eu e o Espírito Santo. Senhor Jesus, eu quero ser verdadeira testemunha do Senhor, da obra que o Senhor faz na minha vida e através da minha vida. E eu quero que as pessoas possam ver a vida de Cristo na minha vida. E eu seja tocado, e eu seja transformado, e eu viva para Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que na minha geração eu seja motivo de honra para o Senhor. E o Senhor possa ter prazer na minha vida. Porque eu serei fiel testemunha. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos nomes que nós vamos receber no dia que Jesus chamar a sua igreja é de fiel testemunha. Feche os seus olhos, só um minuto. Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero te pedir que essa palavra do Teu Espírito Santo seja selada no nosso coração. E nós sejamos confirmados diante do Senhor. E as vidas que estão aqui nesta noite sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito. E sejam salvas para andarem na Tua presença. Em nome de Jesus. Ainda com a sua cabeça abaixada. Eu vou ser muito prático, muito breve. Talvez você tenha optado por andar sozinho. Mas você agora quer ser uma testemunha de Deus e quer que o Espírito Santo entre na tua vida e faça uma obra para que você possa andar junto de Deus e ser confirmado nele. Para isso você precisa receber Jesus como seu Salvador. Ou você precisa voltar para Jesus. E eu quero te fazer um convite para você receber a Jesus ou voltar para Jesus, com você levantando sua mão. Como quem diz, a partir de hoje, eu vou ser uma testemunha de Deus. E vou convidar o Espírito Santo para andar comigo.
eu vou permitir que Jesus faça uma obra na minha vida. Tem alguém que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus? Dá um sinal com a tua mão. Levanta a tua mão. Bem alto. Glória a Deus. Pode baixar. Tem mais alguém que queira receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta a tua mão e diz: a partir de hoje, diga no teu espírito, a partir de hoje, eu não vou andar sozinho. O Espírito Santo vai andar dentro de mim e eu serei testemunha de Deus. Há mais alguém que queira? Amém? Então feche os teus olhos. Irmão, cadê o irmão José Brás? Está lá no fundo. Então, irmã Lindalva, você que está aí, põe a mão sobre a cabeça dessa moça para mim, que está nessa cadeira aí no canto. Isso. Põe as mãos sobre ela. Em nome de Jesus. Pai bendito, nós recebemos essa moça na tua presença. E pedimos que o teu Espírito Santo toque e transforme a vida dela. Que o teu Espírito Santo entre na vida dela. E ela seja, desde agora, verdadeira testemunha do Evangelho do Senhor. Que coisa, Senhor, que pessoas não podiam acreditar que poderia ser feita através da vida dessa moça. Seja agora, Senhor, liberada no mundo espiritual e no mundo terreno para testemunha dos homens, dos crentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Dá um aplauso para Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Graça e paz, queridos. Uma coisa que me chamou muita atenção quando os adolescentes estavam junto com os outros irmãos fazendo a peça, e o jogral e tudo, foi algo que Deus soprou no meu coração. Deus falou bem claro no meu coração: movimento. Quando a gente se movimenta na direção que Deus quer, as coisas de Deus vêm na nossa direção. Enquanto vocês estavam aqui no jogral apresentando Jesus, quem é Jesus? Que Ele é o Salvador, o que cura, o que liberta, o que transforma, né? Quando vocês estavam juntos, cada um entregando algo que se completou no final do jogral, cada um de vocês estavam no movimento, aonde Deus estava sendo glorificado e através das suas vidas o Senhor estava falando com todos que aqui estavam presentes. Quando nós recebemos ao Senhor como nosso Salvador, nós damos o primeiro movimento ao ouvir a palavra de Deus e aceitá-la. E vocês que aceitaram Jesus tão jovens, né? E estão tendo a oportunidade de escrever uma história tão linda em suas vidas. A gente tem visto movimento de pessoas que têm aceitado Jesus e se batizado. E eu quero falar para vocês, principalmente os que vão se batizar, que esse primeiro ano é um desafio muito grande de vocês. Para vocês. Que vocês possam se movimentar na direção daquilo que Deus tem para cada um de vocês. Que esse jogral que vocês fizeram e falaram, traga para vocês a direção que vocês devem tomar. O caminho da santificação é a cruz. Jesus Cristo morreu na cruz. E através do sacrifício nós temos perdão pelos pecados, quando nós confessamos e nos arrependemos. O Senhor Jesus, quem é Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E o nosso movimento de aceitar Jesus é o primeiro passo que damos. Só que esse movimento não pode cessar. Quando nos movimentamos, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor capacita. Isso que o pastor falou é muito sério. Você tem que caminhar com o Espírito Santo. E não se caminha com quem não se conhece. Então, um desafio para cada um de nós nesta noite também é nos movimentarmos na direção de conhecer o Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que testifica com os nossos espíritos que nós somos filhos de Deus. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado.
É o Espírito Santo que dá aquele toque que não devemos seguir nessa direção ou naquela direção. Que não devemos tomar essa atitude ou aquela atitude. Quando a multidão representada estava lá em cima falando assim, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Misericórdia! Isso é um exemplo claro do que temos que fazer a cada manhã. Jesus, eu não consigo caminhar sem o Senhor. Espírito Santo, eu não consigo viver sem o Senhor. Me ajuda, me dá direção. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que seja companheira de vocês a palavra de Deus. Que vocês tenham nesse ano o desafio de ler essa palavra, ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia toda em um ano. Cada um de nós podemos ler a Bíblia em um ano, lendo 4 capítulos por dia. Então, que cada um tenhamos esse desafio. O Vitor, pequitinho, novinho, querendo, desejoso de batizar, que o Espírito Santo confirme no coração de vocês a obra que Ele quer realizar através de vocês. Amém? Movimento. Repita comigo, movimento. Movimento em direção à santificação. Nós precisamos nos movimentar em direção ao Senhor. A salvação foi conquistada na cruz pelo sacrifício de Jesus. Nós a recebemos quando entendemos que Ele é o Salvador. Nós somos salvos quando permanecemos nele. O nosso nome é escrito no livro da vida quando nós o recebemos. Mas nós não podemos permitir que nenhum dos nossos movimentos apague este nome. Nos afaste da presença do Senhor. Outra coisa muito importante, não caminhar sozinho. Estar com o Espírito Santo, mas estar com o teu irmão. Eu sei que alguém um dia falou de Jesus para você. Eu não sei quem é seu pai espiritual. Quem te trouxe para a igreja, quem pregou para você, quem chorou ajoelhado, pedindo ao Senhor que falasse no seu coração. Mas Deus sabe. E essa pessoa que continue cuidando da tua vida e acompanhando você. E que através de você outros se acheguem. Porque se você tiver Jesus, você tem vida. Dá uma cheiradinha assim no seu irmão, assim do lado. Se você tem vida, você tem cheiro bom. Aquele que está morto não cheira bem. Tudo que está morto apodrece. Tudo que está morto não tem vida. Então, fede. Quem está no mundo, por causa dos pecados, não consegue exalar o perfume de Jesus. Mas aquele que está em Jesus tem a vida eterna e tem vida de Deus em si. Em Apocalipse está escrito assim que Ele está batendo a porta. E aquele que permitir que Ele entre, Ele vai morar. A porta é o nosso coração. E se nós abrirmos a porta, Ele vai entrar. Vai cear conosco. E vai caminhar conosco. Nós conhecemos pela palavra, todo mundo já falou isso, que Zaqueu era um homem que roubava as pessoas. Pegava os impostos muito mais do que devia. E um dia Jesus chegou para ele e falou, hoje convém eu ir na tua casa. E quando Zaqueu chegou para Jesus e falou, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. Jesus falou para ele, hoje entrou salvação nesta casa. Zaqueu fedia, estava morto para Deus. Mas quando ele entendeu quem era Jesus, ele mudou a sua atitude, mudou o seu movimento. Que possamos nos movimentar na direção que agrade ao Senhor. Que a nossa vida exale o perfume do Senhor. Que a nossa vida seja centrada em Deus. Eu queria saber quem que, se está no nosso meio aqui sentado, as pessoas que trouxeram eles para Jesus. Vocês podem ficar em pé um pouquinho? E olhem para frente. Fiquem em pé, vem cá. Fiquem em pé. E virem para frente. Cada um deles, quem que foi responsável para que eles estivessem aqui hoje? Ou colaborou de alguma forma, convidou, participou, caminhou. Cadê os pais espirituais desses pequenos queridos? Vem cá, cada um com o seu. Tem gente que vai ser 1, tem gente que vai ser 2, tem gente que vai ser só 1. Não pôde? Quem te trouxe? E quem está cuidando dele aqui? Pode ser o pai espiritual neste momento? Vamos dar um espacinho para a gente
não ser um só, mas ser dois? Tem alguém aqui sozinho, está sem pai espiritual? Profeticamente eu digo uma coisa: Deus sabe todas as coisas. Mas você que está aqui à frente, do lado dessa pessoa, é responsável por exalar o perfume de Cristo e ajudar essa pessoa daqui a um ano a estar firme na fé. E a gente só ajuda sendo exemplo. A gente só ajuda testemunhando a verdade. A gente só consegue trazer para Jesus quando a gente vive o que Jesus ensina. Está todo mundo acompanhado? Glória a Deus. Olha que lindo, gente. E assim tem que ser com cada um de nós que estamos aqui no banco. Vamos orar para que o Espírito Santo testifique no coração deles que eles são realmente filhos de Deus. Que o Espírito Santo os encha de poder e de autoridade. Que o Espírito Santo conduza a vida deles na retidão, na santidade. Que eles possam entender que seus corpos são templo onde Jesus habita. Por isso eles têm que se santificar a cada dia. Vamos fechar os olhos nesta hora e orar por eles? Pai, em nome de Jesus, nesta hora, diante do Senhor, nós queremos te glorificar porque são vidas preciosas que fazem parte do corpo de Cristo e que, em obediência à tua palavra, o ensinamento do Senhor, estão aqui nesta noite, Senhor, num gesto de obediência, de testificar para o mundo que desejam viver para ti. Que cada um desses, ó Deus, que estão acompanhando os que vão se batizar, sejam para a vida deles bênção, Senhor, pessoas que vão motivá-los, que vão ser exemplo, que vão ajudá-los a permanecer na fé, que não vão ser de forma nenhuma instrumento, ó Deus, para que eles se afastem em algum momento. Quando vier a dificuldade, que eles possam lembrar que tu és o refúgio, que tu és aquele que cuida, tu és aquele que dá a solução. Senhor, sustenta a vida de cada um destes jovens, que daqui, Senhor, haja pastores, missionários, pastoras, Senhor, profetas de Deus, professores de escola bíblica, Senhor, líderes de jovens, Senhor, realmente homens e mulheres que permanecem em ti serão usados grandemente pelo Senhor. Te louvo pelos pais espirituais, que o Senhor os sustente, que o Senhor dê sabedoria, os ajude em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o lugar. Pode dar um abraço, tá? No seu filho espiritual. Abraçar é tão gostoso. Como é bom abraçar, é tão bom. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tudo pronto aí, pastor? No final do culto nós vamos orar pelas famílias, mas para não interromper essa etapa do batismo, nós vamos estar juntos. Queridos, que haja movimento, amém, de cada um de nós, na direção da santificação, na direção do altar do Senhor. A nossa vida seja um exemplo para todos, amém? Amém, glória a Deus. Grande momento agora, amém? Os familiares, deixa eu orientar aí os familiares. Eu gostaria que, à medida que for vindo os batizandos, você que é familiar, que deseja tirar uma foto, você possa vir aqui, tá? Tirar uma foto. Não é para subir aqui que eles estão filmando, então não pode balançar aqui a câmera, mas aqui você pode estar tirando a sua foto. Mas sem aglomeração, sem muita gente, à medida que for vir os batizandos. Amém? Deus abençoe. Tudo certo aí? Podemos? Amém. Então, para inaugurar aí o batismo desta noite, quero que se apresente ao tanque batistério Luciano Alves Júnior. Amém? Vamos aplaudir o Luciano Alves Júnior? Não é bom apagar as luzes, não, né? Vai atrapalhar na filmagem? Ah, tá.
Esse rapaz aqui, irmãos, tem 18 anos? Ele é o mais velho da turma. Ele está com 18 anos de idade. Ele chegou para Jesus recentemente. Mas ele veio já com todo o desejo de trabalhar para Deus. Deixa eu lembrar uma palavra aqui, que eu gostaria que você guardasse no teu coração, a respeito do chamado de Deus. Você chegou afoito. Você me faz lembrar, uma certa vez Jesus, ele curou uma pessoa endemoniada, que ela tinha uma legião de demônios, cujos demônios foram expulsos para cerca de 2.000 porcos. Quando esse homem voltou liberto, ele ficou tão feliz com a obra que Jesus tinha feito na vida dele, que ele chegou para Jesus e falou: Jesus, eu quero andar contigo. Jesus falou: não, peraí, você vai primeiro, vai lá e conta, vai na sua cidade e para as suas famílias e testemunha a respeito da obra que Deus tem feito na sua vida. E a Bíblia diz que ele desceu a Decápolis e começou a pregar o evangelho. Muitas vezes no nosso primeiro momento de chegada no reino de Deus, talvez você possa não encontrar um espaço no primeiro momento para o apostolado, mas você não está desfeito da condição, você não está dispensado de testemunhar das coisas que Deus fez na sua vida. Então, nesse tempo, nesse fervor do teu coração, testemunhe da obra de Deus na sua vida, porque aí você vai ganhar seus familiares para Cristo. Amém? Você anda de coração, é com disposição de fé, é por livre e espontânea vontade, que você entrega a sua vida para Jesus, para viver para Ele. Diante da sua declaração, como ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nasci de novo, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, pra viver assim como sou, uma nova criação eu sou. Aleluias, glória a Deus. Amém. Próximo, um adolescente muito amado, querido, que a gente acompanhou desde menino, e é uma honra para nós agora batizá-lo. Vitor Daniel Bezerra dos Santos. E aí, Vitor, chegou o grande dia, hein? Tá feliz? Muito feliz? Está disposto a servir a Jesus durante toda a sua vida? Amém. Ser uma bênção na sua família? Amém. Diante da sua declaração como ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu nasci de novo, mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Aleluia.
Aleluias. Glória a Deus. Aliás, hoje é um motivo de muita alegria, porque nós temos os adolescentes aí se decidindo para Jesus. E eu, em particular, admiro muito esse jovem, esse adolescente, que tem se demonstrado um jovem que ama muito a Deus, Lucas Viana de Lima. Amém. Agora, irmãos, nós vamos nesse momento mesmo ouvir uma palavra que o Lucas quer falar com toda a igreja. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a minha nova conversão, né? Porque desde o pequeno, né, eu era convertido, sempre busquei a Cristo, né? E, irmãos, assim, o Facebook, em questão disso, o Facebook, irmãos, não é maldição para quem sabe usar, porque eu, Lucas, fui evangelizado e voltei para Cristo através de um Facebook. Porque, irmãos, a obra, quando Deus quer fazer a obra, Deus é tremendo, porque tudo começou através de um curso, né, que até hoje estou ainda, graças a Deus, que é o meu sonho. E minha família e minha mãe, a gente não tinha condições de pagar. Até então, como Deus é dono do ouro e da prata, Ele deu a condição e Deus fez. E até então, a minha professora, ela é cristã, o auxiliar é cristão, e eu fui convertido através dele. Ele teve uns compromissos na igreja dele, né, afim ele não pôde vir. Mas glória a Deus pela vida dele. Aleluia. Web design. Desenvolvimento do site. O Lucas tem 16 anos e o curso que ele está se referindo é web designer. E que Deus possa te abençoar grandemente e você seja um instrumento na mão de Deus. Você está aqui com disposição de fé, voluntariamente, para servir a Jesus durante toda a sua vida. Então, diante da sua declaração, nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo vive em mim, deixo tudo pra trás, mortifico meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Agora é a vez das meninas. Amém? E aí, para inaugurar as filas das meninas, quero chamar a Caroline Pereira Rocha. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque depois, né, filma eu. Cadê o Wonder? Uma equipe de irmãos colaboraram e hoje nós estamos estreando uma bata nova. Toda trabalhada, logotipada. Filma eu aqui, irmão. Filma o Marcelinho. Dá para pegar o Marcelinho todo? Irmãos, se você soubesse o trabalho que a irmã Lindalva teve para preparar uma bata para o Marcelinho, nem conto para vocês qual foi o esquema. Mas nós estamos felizes. A bata agora com o logo da igreja. Eu estava dizendo aqui para os irmãos que nem Salomão em toda a sua glória teve uma bata dessa aqui, ó.
Carol tem 13 anos de idade. Andando na presença de Deus, Carol, você está tomando uma decisão, talvez na época mais preciosa da vida de uma pessoa. Porque a adolescência é a época das decisões. Os erros que nós cometemos agora repercutem por toda a nossa vida. Mas os acertos também repercutem. E você está fazendo a coisa certa. Anda na presença de Deus. Você está aqui espontaneamente? De todo o seu coração? Para servir a Jesus durante toda a sua vida. Então, por causa da sua declaração, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova vida com meu Deus. Abro mão do meu eu, de tudo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, por ti vivo meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Zaine Souza Mota da Cruz. Irmãos, nós temos percebido que a Zaine tem pinta de adoradora. E ela diz que veio para adorar a Deus. Quantos tem? 13 anos. É de coração? E por que chora? É muita felicidade para uma pessoa só? Ah, não é melhor para uma pessoa só. Também estou feliz com você. Está disposta a servir a Jesus durante toda a sua vida? Diante da tua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sacrifício sou eu, te dou a minha vida, oferta de amor. Não quero mais viver pra mim mesmo, crucificado por ti. Aleluias. Temos uma prima do Vitor, né, que vai se batizar. Quero chamar aí Cauane e Cristina dos Santos Dantas. Servir a Jesus durante toda a sua vida, para que Ele seja o teu Senhor. Diante da sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sacrifício sou eu,
Bom, para fazer a chamada desta jovenzinha aqui, eu queria a participação de um artista que tem aqui no meio. Cadê ele? Rodrigo? Por favor, Rodrigo. Rodrigo está por aqui? Não... Cadê o Rodrigo? Chega aí, Rodrigo. Rodrigo, eu tenho uma questão da gente chamando. Acho que você saberia chamar as suas atividades. Mas aí, Ô, irmãos, estão aprontando para mim aqui. Graça e paz. Amém? Eu queria agradecer a irmã Cecília, a Nani, a Sueli. Eu gostaria também de agradecer o Johansson. E eu estou muito feliz hoje com o batismo da minha querida Tchuca. Eu gostaria de chamar a minha querida filha, a Suzana Tchuca. Olha como minha filha é bonita, a Tchuca. Talvez os nossos convidados, amigos, o que está acontecendo nessa igreja? A Tchuca é muito querida e muito conhecida pela forma que seu pai se refere a ela. E tem um jargão na igreja agora. E o Rodrigo é o nosso representante aí para falar da Tchuca. Tá feliz? Quantos anos tem? 14. A Tchuca é a última da família a se batizar. Ah, porque você não batizou antes? Você não é crente, não, é? Eu louvo a Deus pela família do Orlando, da Cecília, que são servos e ministros do Senhor. Amém. Né? Que tem uma família abençoada, né? E agora, completando com o batismo da Susan, a gente fica muito feliz. Você está disposta de coração a seguir teu pai, seguir tua mãe, tuas irmãs? Então, diante da tua declaração, como ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desesperado eu te busco, eu acredito na tua face, tudo que eu preciso. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Glória a Deus. Eu estou procurando mais gente para batizar. Busca-se crentes. Amém, queridos? Já já a pastora vai encerrar com vocês, orando. Mas deixa eu fazer um apelo aqui. Outubro é mês de aniversário da igreja. Acho que não ouviram. Aumenta o som aí. Outubro é o mês de aniversário da igreja. A pastora já tinha avisado até para alguns casais
que sábado que vem nós teríamos encontro de casais. Mas eu vou precisar da agenda de sábado para reunir com a liderança, para a gente discutir detalhes da festa de aniversário da igreja. Então estou convocando toda a liderança da igreja para a gente discutir detalhes da festa de aniversário da igreja, em vez da reunião com os casais, às 19 horas, no próximo sábado. Mas para a igreja, que eu quero já adiantar: sexta, dia 11, sábado, dia 12, feriado, e domingo, dia 13, nós vamos dedicar 3 dias de festa. Então nós vamos expandir a programação para esses 3 dias. Então já queria que você guardasse no teu coração que são dias de festa para a igreja, 11, 12 e 13. Nós vamos fazer atividades com as famílias e pretendemos que nesses mesmos 3 dias nós ministremos a ceia, todos os eventos, cumprindo o 2º domingo do mês da igreja. Então, outra coisa que eu quero atenção: sábado, dia 19, você não pode marcar compromisso, porque é dia de consagração de pastores, e o pastor José vai estar conosco aqui. Vai estar outros pastores, outras igrejas. Então, por favor, não agendem nada para 11, 12, 13 e 19. Amém, igreja? Combinado? Que Deus abençoe nossos visitantes queridos, os familiares dos batizandos. Que Deus possa abençoar a tua vida e a palavra do Senhor seja firmada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e haja saúde. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus amados. Vamos ter um momento de intercessão pelas famílias. Você que está aqui com seu cônjuge, com seus filhos, ou você que está aqui representando a sua família, não há mais ninguém da tua casa que está aqui. Nesta hora nós queremos ter um momento de intercessão pela nossa família. Queria pedir que você orasse ao Senhor para que Deus estivesse sobre o controle do seu lar, da sua casa. Nós vamos orar a Deus agradecendo ao Senhor pela nossa família, dedicando ao Senhor os nossos filhos, dedicando ao Senhor o nosso sacerdote, os maridos como sacerdote, as esposas como colaboradoras, companheiras idôneas. Que o Senhor dê sabedoria para lidar com a criação dos filhos. Que o Senhor te dê autoridade dentro do seu lar para ministrar a salvação à sua casa. Que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa família ou a nossa vida, né? Conheço pessoas que vieram para o Evangelho, que levaram os seus irmãos, os seus pais, depois que todos estavam servindo a Jesus, se afastaram do Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor para que traga de volta aquelas pessoas da nossa família que por algum motivo, em alguma parte do caminho, tenham perdido o desejo de estar na casa de Deus e tenham se afastado. Então vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelos lares, vamos orar pelas famílias. Você que está sozinho, una-se com outro irmão, outra irmã que também está sozinha, e vamos interceder, amém? Glorificado seja teu nome, Senhor. Queremos nesta noite dizer diante de ti: eu e minha casa servimos ao Senhor. Queremos diante do teu altar colocar a nossa família, os nossos esposos, Senhor. Queremos colocar, ó Deus, os filhos. Queremos interceder nesta hora, Senhor, por cada família aqui representada. Deus, o Senhor tem visto as lutas, as dificuldades. Em nome de Jesus, agracia cada um aqui, ó Deus, com a unção do Senhor. Que cada lar seja visitado pelo Senhor.
Senhor, aqueles que estiverem sofrendo aperto financeiro, aqueles que estiverem sofrendo com os seus cônjuges, aqueles que estiverem sofrendo na criação dos seus filhos, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor entre na questão, que o Senhor coloque o seu temor, ó Deus, no coração de cada um, ente querido nosso, que ainda não te conheceu, que ainda não entendeu, ó Deus, qual o mover do teu Espírito, o que o Senhor quer para a sua vida. Senhor, consagramos a nossa casa, pedimos ao Senhor que o Senhor coloque sobre os umbrais da nossa porta, do teu sangue, para que haja proteção, Senhor, que nenhuma arma investida contra o inimigo, para trazer separação dos casais, Senhor, que essa arma, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor dê, ó Deus, capacidade, habilidade, sabedoria a cada cônjuge, Senhor, para lutar por aqueles que são seus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada lar aqui representado. Abençoa os maridos, abençoa as esposas, abençoa os filhos, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão namorando, que vão constituir família, que tenham vigilância, que Senhor, se santifique, que se guardem, ó Deus, na Tua palavra, para, ó Deus, desfrutarem daquilo que o Senhor tem de melhor para as suas vidas, no casamento, Senhor, em nome de Jesus. Que o temor do Senhor seja, ó Deus, constante em nossa vida, para que a nossa casa, Senhor, glorifique a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Abraça teu irmão, profetiza uma semana de vitória, de bênção, em nome de Jesus. E quanto às mulheres, temos um passeio para as mulheres, no dia 24 de novembro. Procure.